Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e como todas as dicas que eu dou aqui, essa é mais uma dica de uma obra sobre Paulo. Paulo na origem do cristianismo, tá? Do Carlos Gil Arbiol. Antes de falar dele, deixa eu falar rapidamente dessa obra aqui. Aqui ele vai abordar Paulo no seu contexto histórico e cultural, porque a imagem ou as imagens que os críticos de Paulo formularam sobre ele é completamente equivocado e errado, tá? Paulo tem sido chamado de machista, tem sido chamado de homofóbico, tem sido chamado de preconceituoso, escravagista, porque Paulo defendia a escravidão. Paulo tem sido chamado aí de misógino. Paulo tem sido chamado de nazista, né? Enfim, várias nomenclaturas sobre Paulo que não tem nada a ver com Paulo, tá? Essas roupagens que colocam sobre Paulo não tem nada a ver com Paulo histórico, com Paulo lá na época do Império Romano, tá? O Paulo que defendeu o Evangelho de Cristo, o apóstolo dos gentios, não tem nada a ver. E é essa imagem de Paulo ou as imagens que construíram acerca de Paulo, ou as roupagens que colocaram em Paulo, que Carlos Gil Arbiol desmonta aqui, trazendo a origem do cristianismo. Paulo não foi o fundador do cristianismo, tá? Paulo ele foi um grande contribuidor, tá? Por meio dos seus escritos, da sua teologia e da sua carta. Então, é nisso que o livro foca. Paulo na origem do cristianismo, tá? O seu legado após a sua morte, tá? Deixado pelas suas cartas, pelas suas pregações e pelas comunidades que ele fundara, tá? E quem é Carlos Gil Arbiol? Vamos aqui para a ficha dele. O camarada tem um currículo invejável, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Carlos Gil Arbiol nasceu em Tudela, Navarra, em 1970, licenciado em Teologia Bíblica na Universidade de Deusto, completou os estudos de doutorado em Jerusalém e na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Defendeu a tese doutoral em Teologia Bíblica pela Universidade de Deusto em 2001 com o título, aqui eu não sei ler, né, em espanhol, mas envolvia aí o movimento de Jesus, né? Atualmente é professor titular de Novo Testamento na Faculdade de Teologia na Universidade de Deusto e na Escola Superior de Estudos Franciscanos de Madrid. Ele é espanhol, tá? Cadê? Madrid. Além de professor convidado na Faculdade de Teologia do Norte da Espanha. Então é um doutor em teologia e um doutor em Paulo, né? Não só em Paulo, mas também nos escritos de Paulo. Carlos Gil Arbiol. Esse livro é recomendado nas faculdades, nas universidades sérias, para se falar acerca de Paulo, né? E aqui, essa obra faz parte, queridos, de uma coleção, tá? Nós temos a série maior e a série menor, tá? Deixa eu... Aqui que às vezes dá uma... Voltar aqui. Aqui está a coleção Bíblia e História. Essa é a série menor, a primeira aqui, ó. Tá? E embaixo tem a série maior, com a morte do Messias, do Raymond Brown, 2 volumes, né? Entre o Céu e a Terra, comentário do Sermão da Montanha, o que eu tenho, vou fazer o review aqui. Alguns desses aqui eu tenho. E Fariseus, Escribas e Saduceus, na Sociedade Palestinense de Anthony Saldarini, eu fiz aqui o review para vocês. Introdução ao Novo Testamento de Raymond Brown, também fiz aqui o review, tá? Rei e Messias em Israel e no Antigo Oriente Próximo, do John Day, eu fiz também aqui o review, tá? Então, futuramente eu vou comprando mais obras dessa série e vou mostrando aqui para vocês. Então aqui é a série menor, tá? Aqui, ó. E aqui é a série maior, tá? Da editora Paulinas. Editora Paulinas. E sem delongas, vamos aqui para o sumário. O livro é dividido em partes, tá? E no total aí de... Deixa eu pegar aqui para vocês.
214 páginas, né? 214 páginas. O livro tem. Aqui está a primeira parte. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Aqui a primeira parte, ó, começa com a apresentação e introdução. A primeira parte da pesquisa dele, ele vai trabalhar como chegamos até aqui. Capítulo 1. Como ler Paulo hoje, nos dias odiernos, em pleno século XXI. Tá? Como ler o apóstolo Paulo hoje. Aí ele vai trabalhar sobre perspectivas atuais nos escritos paulinos e como ler Paulo hoje, que é o tema do capítulo, né? E aqui ele vai dar a bibliografia. Sempre ele vai dar, no final de cada parte, cada capítulo, a bibliografia. A segunda parte, quais são os aspectos centrais do tema. Aí vem o capítulo 2. A vocação de Paulo e a origem de sua vocação como apóstolo dos gentios. O judaísmo de Paulo, os judeus messiânicos, né, helenistas, né, que é a cultura judeus gregos, de Damasco, encontro de Paulo com os helenistas de Damasco, aí vem a cronologia e no final ele dá a bibliografia. O capítulo 3 ele vai tratar sobre a cosmovisão de Paulo, a visão de mundo de Paulo, o judaísmo de Paulo, relido a partir de Damasco, a novidade teológica que a morte de Jesus traz para o judaísmo, as consequências dessa nova visão teológica para a identidade judaica e o olhar retrospectivo e prospectivo de Paulo. Ele dá a bibliografia. Tá? Continuando aqui, ó, o capítulo 4, o início da eclésia, igreja, tá? A comunidade dos salvos. Tá? A preparação de sua missão, a missão paulina, missionária, né? E o início da eclésia, da comunidade, igreja. E sempre a bibliografia. O capítulo 5 ele vai falar sobre a identidade da eclésia, da igreja, os primeiros conflitos e desafios da eclésia, a nova identidade na eclésia, o gênio de Paulo, a relação da eclésia paulina com outros e a bibliografia. A terceira parte, a segunda parte dividida em 5 capítulos, né? A terceira parte ele vai falar sobre questões abertas ao debate atual sobre Paulo. Tá? Capítulo 6. A pseudoepigrafia e o corpus paulino. A pseudoepigrafia são aqueles livros que foram escritos, tá? Ou as cartas que foram escritas de Paulo, mas não é de Paulo, segundo alguns, como a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, tá? As cartas pastorais e a segunda carta aos Tessalonicenses, que os doutores da academia falam que não é de Paulo. Então alguém usou o nome de Paulo, algum discípulo de Paulo, para dar credibilidade e autenticidade aos seus escritos. Então a pseudoepigrafia e o corpus paulino. Tá? A atividade literária na Eclésia Paulina, a recopilação das cartas originais de Paulo, tá? O nascimento do corpus paulino, das cartas que foram reunidas e se tornou escritura, e bibliografia. O capítulo 7 ele vai tratar sobre Paulo e a memória de Jesus. Tá? Paulo e Jesus em seu tempo, ou seus tempos, está aqui o S, né? Em colchetes aqui. O conhecimento que Paulo teve de Jesus, a importância de Jesus na história de Paulo e a bibliografia. O capítulo 8, ele vai trabalhar a reconstrução de Paulo no cristianismo nascente. O silêncio de Lucas sobre Paulo, as coincidências e as discrepâncias sobre Paulo em suas cartas e nos Atos. Tá? A reconstrução de Paulo, ele vai trabalhar aqui, tá? E Paulo como modelo da igreja no início do segundo século. Conclusão, bibliografia. A quarta parte ele vai falar para aprofundar o estudo, né? Capítulo 9. Relevância atual de Paulo e sua tradição. Aqui Paulo depois da sua morte, né? O projeto de Paulo no marco do judaísmo de seu tempo e do cristianismo nascente. A relação de Paulo e seu projeto com o império e o mundo. A estratégia da auto-estigmatização e a imagem de Deus. Bibliografia. E aqui no final tem a bibliografia
comentada, né? As obras que ele usou para trabalhar esse livro, né? Vamos trabalhar aqui, ó. Tá? Todos os capítulos são maravilhosos, tá? Todas essas partes são maravilhosas. Mas vamos pegar aqui, ó, as coincidências e as discrepâncias sobre Paulo em suas cartas e nos Atos, que é a terceira parte, tá? Capítulo 8. A página 179. Vamos lá rapidamente. 179. É um livro maravilhoso, é grande, ó, tá? Espaço, né? As páginas não são amareladas, são brancas, mas mesmo assim dá para ler de boa. Aqui tá, ó. As coincidências e as discrepâncias sobre Paulo em suas cartas e nos Atos, que muita gente defende que teve uma confusão, né? O Paulo das suas cartas não é o mesmo Paulo de Atos, né? Lucas omite muita coisa. Isso aqui é totalmente acadêmico, tá, gente? Não é livro para dogmático, não. É livro acadêmico, tá? De pessoa séria. Ele fala aqui, ó. Vamos aprofundar a apresentação que Lucas faz de Paulo nos Atos, fixando-nos nas coincidências e discrepâncias que podemos detectar entre as diversas fontes, fundamentalmente as cartas originais de Paulo e Atos, mas levando em conta também as cartas deuteropaulinas, as cartas que Paulo não escreveu, né? Alguém escreveu colocando o seu nome. As pastorais e os atos apócrifos de Paulo e Tecla. Tá? Isso nos levará a uma conclusão inevitável. A apresentação de Paulo nos Atos em suas cartas reflete dois projetos teológicos diferentes. Entre os pontos de conexão, podemos descobrir várias coincidências biográficas. Assim, por exemplo, tanto em suas cartas como em Atos, Paulo aparece em cena após determinado período de hostilidade com o grupo dos helenistas fora de Jerusalém. Você pode comparar Gálatas capítulo 1, versículo 13 com Atos 9, 21. Em ambas as fontes, tanto de Gálatas como em Atos, né, vem caracterizado como zeloso e fanático defensor das tradições de seus antepassados, que inclui o cumprimento da lei. Olha aqui, ó, os textos, né? Também em ambas as palavras de Jesus em sua última ceia são muito semelhantes entre si e diferentes dos demais testemunhos sinóticos. Curiosamente, também em ambas, Paulo aparece como curandeiro. A palavra curandeiro é a palavra que você usa na academia, né, para falar que Paulo operou milagres, tá? Aqui tem os textos bíblicos. Uma característica que se desenvolverá muito na literatura apócrifa. Respeitante às referências históricas, ambas as fontes coincidem, por exemplo, na menção da fuga de Damasco pela muralha pouco tempo depois de sua vocação. Compare, ó, o texto de 2 Coríntios 11:33 com Atos 9:25. Tem-se dito que os trechos escritos na primeira pessoa do plural, nós, em Atos, nos quais o autor refere-se a ele e Paulo, refletem uma fonte de Lucas muito próxima de Paulo, mas isto é incerto. No entanto, no que tange ao pensamento, ao projeto e a detalhes de sua missão, as discrepâncias é que adquirem um protagonismo ineludível. Apresentarei uma tabela as divergências sobre a figura de Paulo, seu pensamento, horizonte e lugar entre os seguidores de Jesus, tal como aparecem em suas cartas e no relato de Lucas. E aqui está, ó. Ele começa aqui, ó. Paulo em suas próprias cartas, Paulo em Atos. A diferença entre Paulo nas cartas dele e em Atos dos Apóstolos, redigido por Lucas. Olha só. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, e o versículo capítulo 15, de 3 a 9, Gálatas 1:1 em diante,
Paulo atribui-se o título de apóstolo e ser testemunha direto da ressurreição. Paulo em Atos. Lucas nega-lhe o título de apóstolo e de ter visto-o ressuscitado. Atos 9. Paulo é missionário dos gentios, ao passo que Pedro é dos judeus. Gálatas 2, versículos 9 e 10. Pedro assume posturas paulinas para aparecer como o primeiro missionário aos gentios. Está em Atos capítulo 10, versículo 15, quando Pedro vai na casa de Cornélio, né? Paulo se rebela contra a circuncisão dos crentes em Cristo de origem pagã. Gálatas capítulo 5, de 1 a 12. Paulo circuncida Timóteo, tá? Que é pagão. Está em Atos 16, 3. Depois você vê, Paulo é orador pobre. Tá? 1 Coríntios 2, 4 e 2 Coríntios 10, 10. Lucas apresenta-o como os oradores antigos, com discursos brilhantes. Tá? Depois, Paulo prega o evangelho nas casas e cria assembleias que mantém com cartas. Aqui em Atos, né, Paulo realiza discursos públicos nos quais faz exegese dos textos sagrados e da história sagrada, não é fundador de assembleias, nem escreve cartas. Aí continua o paralelo. Tá? Em Paulo, em suas cartas e em Atos. Ele faz esse estudo aqui minucioso. Tá? Como aqui, ó. Paulo, nas suas cartas, tem conflitos com suas assembleias, e seus adversários teológicos são outros crentes em Cristo, inclusive líderes. Em Atos, Paulo não tem conflitos com sua comunidade, nem com outros líderes, e os adversários são judeus não crentes em Jesus. Nas suas cartas, Paulo não está subordinado a Jerusalém e mantém uma relação tensa com os dali. Em Atos, Paulo aparece vinculado e subordinado a Jerusalém. Nas suas cartas, né, Paulo diz que nada lhe impuseram para os pagãos na Assembleia, além da coleta. Em Atos, a Assembleia de Jerusalém conclui-se com 4 imposições aos gentios. Nas suas cartas, a justificação que Jesus oferece é sem as obras da lei. A lei não tem função na justiça de Deus. Em Atos, Paulo cumpre a lei e respeita as tradições de seus antepassados. Aqui os textos. Nas suas cartas, né, a centralidade da cruz no querigma paulino. Nas suas cartas, né, centralidade na cruz no querigma paulino. Em Atos, centralidade na ressurreição no querigma lucano. Nas suas cartas, né, a morte de Jesus tem sido redentor, na medida em que, mais do que qualquer outro acontecimento, revela a ação de Deus. Em Atos, Lucas não atribui uma dimensão redentora à morte de Jesus. Toda a sua vida, não somente a sua morte, tem dimensão redentora, né? A morte está marcada pela fórmula de contraste. A ação de morte do homem corresponde à ação salvadora de Deus. Aqui nós explicamos essas diferenças, né, mostrando que são ênfases diferentes, né? Tanto de Lucas como de Paulo em suas cartas. Lucas está contando história em Atos da igreja. E nas cartas, Paulo está trabalhando com as dificuldades de suas comunidades. Nas suas cartas, em Paulo, a escatologia é iminente. Tá? Em Atos, capítulo 1, versos 6 a 11, a escatologia não é iminente. Aqui, nas suas cartas, o debate sobre a função da lei e o sentido da história sagrada é a primeira consequência teológica do acontecimento da cruz. Em Atos, o debate sobre a lei já foi superado. Lucas quer apresentar Paulo aos seguidores de Jesus como herdeiro da tradição judaica, das promessas feitas aos pais, e por aí vai. Tá? Nas suas cartas, Paulo defende a salvação de Israel e espera a sua incorporação a Israel do Espírito. Paulo aparece totalmente inserido no judaísmo plural de seu tempo. Em Atos, Paulo nos Atos já não espera a incorporação de Israel e renunciou a ela. Paulo, o seguidor de Jesus, distanciou-se da corrente hegemônica judaica no tempo de Lucas. Tá? Então ele vem aqui. Essa tabela apresenta um resultado desconcertante.
o Paulo das cartas originais e o do livro dos Atos aparecem duas pessoas com histórias e projetos irreconciliáveis, né? Para além da pergunta não oportuna agora sobre a possibilidade de conciliação de duas visões tão diferentes dentro do cânone, convém interrogar-se a respeito de Lucas e das razões para propor uma imagem de Paulo tão diferente. Por que faz uma apresentação aparentemente tão distorcida de Paulo? Lucas não conhecia as cartas de Paulo? Os destinatários dos Atos não conheciam essas cartas a ponto de não perceberem a divergência? Como se explica esta evolução do Paulo de suas cartas originais para o Paulo dos Atos? Como chegamos do Paulo histórico e do projeto de Paulo, tal como aparece em suas cartas, ao Paulo dos Atos e ao projeto de Lucas, refletido em sua obra? Apresentarei os traços mais importantes da construção que Lucas faz de Paulo cerca de 40 anos depois de sua morte. Em seguida, explicarei as razões dessa reconstrução. Então ele vai explicar, tá? E ele começa aqui, ó, com a reconstrução de Paulo. Primeiro ele mostra o problema para depois mostrar a solução. Primeiro ele mostra a doença para depois mostrar a cura, tá? Aí ele vai falar aqui, ó. Isso é só um dos capítulos, tá, gente? Mas o livro é maravilhoso, todos os capítulos. Só peguei essa parte aqui para ler, como todos os reviews que eu faço, tá? Eu sempre pego uma parte para ler. Vamos continuar aqui, ó. A reconstrução de Paulo. A tabela anterior oferece-nos alguns dos traços distintivos da imagem de Paulo nos Atos. Estas e outras características fazem parte de uma estratégia narrativa e teológica de Lucas, na qual a reconstrução da figura de Paulo demonstra ser uma peça-chave. No entanto, Lucas não foi o único que transformou a memória de Paulo em fins do primeiro século e durante o segundo século. As cartas pseudepígrafas, ou os atos apócrifos de Paulo e Tecla, uma obra apócrifa, né? Escritos estes últimos durante o segundo e o terceiro séculos, fizeram também a mesma coisa. Mencionarei 5 características dessa estratégia de reconstrução de Paulo. Em primeiro lugar, como vimos, Paulo nos Atos tem uma formação retórica helenista, que impressiona e convence com seus discursos. Aqui tem os textos, né? Tem também uma educação judaica farisaica elitista. Possui a cidadania romana herdada, não adquirida. Ostenta qualidades taumatúrgicas e impressionantes que fazem com que até sua roupa tenha poder sanativo. Tudo isso busca a atração narrativa à espetaculosidade. Lucas quer apresentar o protagonista de seu relato com determinadas qualidades elevadas e elitistas, por isso o caracteriza segundo o que se espera do herói de uma história impressionante. Com seu relato das origens da fé em Jesus, Lucas busca a acolhida entre pessoas cultas. Para isso, reveste o portador da fé em Jesus até Roma daquelas qualidades que fazem dele um modelo honorável. Segundo lugar, Lucas utiliza a personagem Paulo como fio condutor de seu relato. O herói desta história aparece de modo tímido, mas vai conquistando o protagonismo e a história se vai concentrando progressivamente nele. Começa, como dissemos, com a presença ocasional na morte de Estevão, antes de atrair o foco da trama. Paulo aparece como personagem cruel, ambiciosa, implacável contra os crentes em Jesus de origem helenista. Emerge pela primeira vez como protagonista na cena da vocação, posto que necessite da assistência de outros crentes como Ananias para que a mudança se complete. Ganha ainda mais protagonismo, mas não o papel principal durante a sua atividade em Antioquia como companheiro e assistente de Barnabé. Deixa eu seguir aqui. Tá? Ele fala também que Lucas não narra sua morte. Tá? Em terceiro lugar, Lucas interessa-se muito em separar o tempo dos 12, Atos de 1 a 6, do tempo de Paulo, de 3 a 28. Mediante o recurso a figuras intermediárias, Estevão, que provoca uma crise em Jerusalém e a expulsão dos helenistas, Filipe, que anunciou o evangelho além da Judéia, Barnabé,
que introduz Paulo na missão de Antioquia, e Pedro, que se converte no primeiro missionário aos gentios e que recebe a legitimação para seu desenvolvimento na casa de Cornélio. Paulo aparece na realidade como herdeiro da missão de Pedro e assim como herdeiro e continuador da única missão que funda suas raízes em Israel e se prolonga até a igreja nascente no tempo de Lucas. Dessa forma, quando Paulo se apresenta em Roma e acolhe os judeus e os pagãos, o faz com um nexo de união entre Israel e o cristianismo nascente. Apesar da rejeição de Israel, com a qual se conclui o relato de Atos 28, esta ideia é uma das mais importantes para Lucas. Paulo concentra em sua pessoa o projeto eclesial dos começos do segundo século, que é a herança de Israel. Esse é o terceiro ponto, né? Que ele vai falar sobre as cartas deuteropaulinas, né? Que desenvolvem a mesma ideia de um Paulo inclusivo, mesmo que não entre Israel e a eclésia, que é a igreja, né? Que era o projeto que encontramos nas cartas originais de Paulo, tá? Aqui, ó, em quarto lugar, ele vai falar, ó, nos Atos, Lucas realiza uma superposição da figura de Paulo à de Cristo. Ambos começam a sua história com o batismo e com a recepção do Espírito. Interessante, né? Lucas era fantástico para escrever. Ambos estão acompanhados pelo cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ambos contam com precursores, Estevão, Barnabé e Pedro, e João Batista. Ambos iniciam sua missão como mestres itinerantes a caminho, ambos são reconhecidos como instrumentos escolhidos por Deus. Ambos desenvolvem a sua missão com um desígnio de Deus para uma cidade que representa o centro de sua visão. Então esse é o contraste entre Jesus e Paulo, né? Ambos padecem uma paixão com os mesmos ingredientes. Tá? Predição, discurso final, discussão com Saduceu sobre a ressurreição, bofetadas por parte dos servidores do sumo sacerdote, julgamento perante o sinédrio, tá? Julgamento diante do governador romano, julgamento diante do rei Herodiano, novamente julgamento diante do governador romano. Ambos são declarados inocentes pelas autoridades romanas. Ambos são objetos do desejo de morte da multidão. Então você vê o contraste que ele faz aqui maravilhoso entre Jesus e Paulo, né? O trabalho de Lucas é maravilhoso, tá? E em último lugar, ó, em quinto lugar, aqui nós vamos encerrar, o sofrimento de Paulo converte-se em figura do sofrimento dos seguidores da igreja nascente. Como Cristo era modelo de Paulo, em Atos 9, 16, Atos 9, 16 e 23, Paulo está desde o momento de sua vocação determinado a sofrer em nome de Cristo e a enfrentar a ameaça de morte. Todo o relato de sua vocação tem como objetivo mostrar que a mudança de perseguidor a testemunha perseguida. Os paralelos que Lucas estabelece entre a paixão de Cristo e os sofrimentos de Paulo sublinham esta leitura. Assim, Lucas legitima o lugar que deseja que Paulo tenha na memória dos crentes do seu tempo. O sofrimento pela igreja é uma garantia de que seu projeto está validado por Deus. Com isso também, ser constantes entre os seguidores de Jesus no segundo século. No entanto, apesar disso, a igreja nascente superará os obstáculos porque Deus está com ela, como estava na missão de Paulo, e por aí vai. Então são esses 5 pontos que ele fala, né? Porque os relatos das cartas de Paulo originais, ou das suas cartas, e em Atos, né? Paulo é um em Atos e é um nas suas cartas. Então ele explica aqui nesses 5 pontos, né, o objetivo de Lucas em dar essa ênfase do Paulo, cidadão romano, no Paulo, um homem da aristocracia, um judeu, formado aos pés de Gamaliel, um homem rico, um homem que tinha habilidades retóricas e por aí vai. Tá? Já nas cartas de Paulo, esse não é o foco, porque ele trata mais dos problemas da igreja, das dificuldades das igrejas que ele fundou, das suas comunidades e por aí vai. Então é um livro maravilhoso. Carlos Gil Arbiol, Paulo na origem do cristianismo. Se você gostou de mais uma dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.